que você abra comigo em Gênesis no capítulo 17, no versículo 15 em diante. E eu quero que você leia essa história que vai nos inspirar sobre o processo e vai nos dar algumas lições de como nós podemos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida e ver Deus cumprindo as promessas dele. Gênesis 17, no versículo 15, diz assim: disse também Deus a Abraão, de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permita que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei, e eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Abraão é considerado o pai da fé. Ele era o amigo de Deus. Ele recebe uma profecia, uma promessa. Se você não conhece a história de Abraão, ele já era idoso e Deus prometeu a ele que ele teria um filho. E ele começa a desconfiar da promessa. Então ele vai lá, dorme com uma concubina e tem um outro filho. E às vezes, eu e você, nós fazemos a mesma coisa. Nós tentamos gerar com a força do nosso braço o que nós não acreditamos que Deus vai cumprir na minha e na sua história. Então a gente vai lá e gera um Ismael, enquanto Deus prometeu o Isaque. Agora o problema é que Ismael não é ideia de Deus. Ismael não é promessa de Deus. Ismael não é sonho de Deus. Ismael não é vontade de Deus. E deixa eu te dizer, Deus, ele não é responsável pelos meus e pelos teus sonhos. Ele é responsável pelos sonhos que Ele nos deu. Ele é responsável pela promessa que Ele disse que ia gerar na minha e na tua história. Então Deus, Ele é fiel, não aos meus e aos teus planos, mas aos planos e caminhos dEle. Nós precisamos colocar a nossa confiança nele, porque aí então nós vamos parar de gerar Ismael aonde Deus quer gerar Isaque. No processo nós descobrimos que Ismael não serve quando Isaque é a promessa. Ei, qual é o teu Ismael? Talvez as pessoas olhem e falam: esse aqui é um menino, ele está pronto, ele é forte, ele é incrível. Talvez é a empresa que você abriu, talvez é os relacionamentos que você está tendo. Não, esse relacionamento serve. Esse namoro aqui está bom demais, mas é Ismael na tua vida. Talvez aquele contrato ilícito é Ismael na tua vida. Deus está falando que vai gerar um Isaque na tua empresa, Ele vai gerar um Isaque na tua carreira, Ele vai gerar um Isaque na tua faculdade, e você está achando que Ismael é bom demais para você. O problema de Abraão aqui é que ele ouve Deus falar: eu vou fazer um milagre na sua vida, eu vou cumprir uma promessa, mas ele fala: não, Deus, não precisa, eu já tenho Ismael, eu já fiz com a força do meu braço, usa ele mesmo. Às vezes Deus tem coisas muito maiores para mim e para a sua vida, mas nós estamos lá abraçados com o Ismael. E eu sei que essa palavra é um pouco difícil, porque eles viviam num tempo diferente. Eles tinham muitos filhos e eles tinham várias mulheres. Eu sei que a aplicação para os dias de hoje são diferentes. Mas eu quero que você saiba das tuas promessas, do que Deus tem para a sua vida, para a sua história. E o que você tem feito com a promessa de Deus. Talvez você tenha orado pelos seus filhos para que eles venham para a igreja e se convertam por anos depois de anos. E agora você está feliz com Ismael. Você não acredita mais na promessa de Deus. Você não acredita que Deus pode ainda cumprir na sua história o que Ele prometeu e fazer o impossível na sua vida. E às vezes você fala assim: não, mas Natan, eu fiz acontecer, eu criei aquilo,
construí uma vida para mim mesmo, o meu Ismael está tão bonito, o meu Ismael está tão lindo, eu consegui aquele emprego, eu estou ganhando bem, a vida está começando a funcionar, mas se não é promessa de Deus, nunca vai te satisfazer, porque eu e você só somos satisfeitos quando estamos vivendo a promessa de Deus para minha e para a tua história. Eu e você só vivemos a vida em abundância que Jesus prometeu quando eu e você nos submetemos à vontade de Deus na nossa história. Nós precisamos viver a realidade de Deus. Isaac, ele não é gerado pela minha e pela tua força, ele é gerado pela força e pelo poder de Deus. Se eu e você tentarmos gerar Isaac com os nossos braços, com a força do nosso braço, nós só vamos gerar Ismael. Quando nós tentamos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, nós geramos Ismael, mas quando nós dependemos da força do braço de Deus na nossa história, na nossa vida, nós geramos então da vitalidade de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus trabalhando na minha e na sua vida. Isaac só é gerado através de Deus. O processo que Deus nos leva de espera pelo nosso Isaac, ele serve para afunilar os nossos desejos, as nossas vontades e os nossos sonhos. Ei, será que só sou eu aqui? Ou você também já orou por coisas que você falou, Deus, eu quero tanto, isso é vontade de Deus para a minha vida, e depois de um tempo você falou, graças a Deus, Ele não cumpriu. Eu lembro do Natan de 15 anos, orando, falando, Deus é ela, claramente é ela, Deus, olha isso aqui, é de Deus para a minha vida. Eu chegava e conversava com meu pai, e meu pai falava assim, meu amigo, eu acho que não é de Deus para a sua vida. E hoje eu olho para trás, 10, 12, 15 anos atrás, e eu falo, graças a Deus, Deus não me deu o que eu queria naquele tempo, porque Deus sabe mais do que você precisa, do que você mesmo, e às vezes a gente está orando por um Ismael na nossa vida, enquanto Deus está falando, eu não vou te deixar se satisfazer com Ismael, porque eu ainda tenho uma promessa, eu ainda vou cumprir uma promessa, eu ainda vou fazer o sobrenatural, pode parecer impossível, pode parecer difícil, mas Deus falou, e se Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, Ele não é homem para que se arrependa. Então coloca a tua confiança no Senhor, coloca a tua fé no Senhor, não é na força do teu braço, não é na tua habilidade, mas é porque Deus falou, é porque Deus falou, é porque Deus falou. A minha confiança não está nas minhas mãos, mas na mão de Deus trabalhando em meu favor. Essa tem que ser a nossa confiança. O processo então afunila os nossos sonhos, mas às vezes o processo pode nos cansar se os nossos olhos deixarem de estar naquele que prometeu, e às vezes a gente coloca só na promessa, enquanto a nossa fé não tem que estar na promessa, a nossa fé tem que estar em quem prometeu o que vai fazer. É fácil querer Isaac, é fácil querer os sonhos e os planos de Deus, e os sonhos de Deus para mim e para a sua vida, difícil é esperar por Ele. É fácil querer, mas difícil é esperar. A promessa, nós aprendemos no meio do processo que a promessa ela não precisa de ajuda. Deus não precisa da sua ajuda. Abraão, ele quer ajudar Deus. É assim, eu estou muito velho, minha esposa está muito velha, não tem mais como ter filho. Então eu vou ter um filho com a minha concubina e eu vou ajudar Deus a cumprir a promessa dele na minha vida. Deus não precisa da sua ajuda, Deus só precisa da sua obediência. Deus só precisa da sua fé. Deus não precisa que você mexa os teus pauzinhos. Deus não precisa que você construa aquele network para que aí as coisas venham a acontecer. A promessa de Deus não precisa de ajuda, porque antes que Abraão sonhasse com Isaac, Deus tinha sonhado com Isaac. Isaac nunca foi ideia de Abraão, Isaac nunca foi plano de Abraão, nunca foi sonho de Abraão. Primeiro foi sonho, plano, desejo de Deus, e depois então é gerado esse sonho, essa vontade dentro de Abraão, mas começa lá com Deus. Ei, os planos, as promessas de Deus para a sua vida, primeiro nasceram no coração de Deus, e depois é que nasceram no seu coração. Primeiro foi ideia de Deus. Se primeiro foi ideia de Deus, nem foi ideia tua, tu nem pensou nisso. Tu nem conseguia vislumbrar o que Deus tinha para a sua história, porque agora você está tentando ajudar Deus a cumprir o que só Ele pode fazer. Nunca foi sobre você, nunca foi sobre a sua habilidade, sempre foi sobre a graça e o poder de Deus trabalhando
na sua vida e através da sua vida. Coloque sua confiança no Senhor, porque o que nós precisamos entender sobre a promessa é que promessa não se gera, promessa se recebe. Promessa não se gera, promessa se recebe. Se você precisa sair com uma frase na sua cabeça amanhã, quando você acordar na segunda-feira para viver o seu propósito, viver o seu chamado, viver no seu dia a dia, criar seus filhos, ir trabalhar, ir para a faculdade, é isso, promessa não se gera, promessa se recebe, e se recebe através de fé e obediência. Então, coloca a sua confiança naquele que prometeu. Lembra quando eu e você, talvez a gente teve um encontro com a promessa? Quando Deus nos prometeu o nosso Isaac pela primeira vez, eu não sei qual é o seu Isaac, eu não sei qual é a sua promessa. Mas se você lembra como você estava, talvez quando você se converteu, quando você teve um encontro com Deus, foi batizado no Espírito Santo, sentiu a presença de Deus, aí você chorou. Sabe aquele choro feio? Aquele choro que escorre coisa do nariz, que não fica bonito na foto. Você olha para o menino que serve na produção e você fala, por favor, não posta que a minha carreira vai acabar, eu estou solteiro e vou continuar por mais 10 anos, se você postar essa foto. Quando a gente estava às vezes foi um momento de retiro, foi um momento que você teve um encontro poderoso com Deus, e naquele momento você estava totalmente rendido, não tinha nada de especial sobre você, era Deus te encontrando, era a graça dele se revelando a você. Se naquele momento a gente não tinha nada para oferecer, e mesmo assim Deus nos escolheu e colocou uma promessa na nossa vida, porque agora a gente acha que a gente pode ajudar Deus a cumprir a promessa dele na minha e na sua história, quando nós estávamos abandonados nos nossos pecados, e ele nos encontrou, nos amou e nos deu promessa e propósito mesmo assim. Se nunca foi sobre nós, se nós nunca fomos poderosos o suficiente para fazer nada na nossa história, porque agora nós queremos ajudar a Deus a fazer. Esse tratamento do processo, ele transforma o nosso caráter. Porque a realidade é que Deus não está interessado em quão rápido você vai chegar na promessa. Ele está interessado em quanto tempo a promessa vai durar. O problema é que muitas vezes a gente quer a promessa rápido demais, mas a gente não tem caráter para sustentar o que Deus vai gerar na nossa história. E às vezes Deus ele quer trabalhar no nosso caráter, porque o que adianta você chegar rápido em algum lugar, mas você não passar tempo nenhum lá. E o problema é que eu e você, a gente olha no Instagram, a gente olha na televisão, e pessoas ficam famosas da noite para o dia, pessoas ficam ricas da noite para o dia, pessoas chegam nas suas promessas da noite para o dia. A gente está vivendo na geração TikTok, lança um videozinho, 5 segundos, ficou famoso, está ganhando rios de dinheiro, e aí a gente não consegue mais esperar os processos de Deus, mas Deus não está interessado em quanto tempo demora para você chegar lá, mas sim em quanto tempo vai durar. E essa é a questão. Fama se consegue às vezes muito rápido, mas caráter precisa ser tratado. A gente vive na geração micro-ondas, mas não tem como colocar caráter no micro-ondas. Caráter tem que ser tratado, e Deus vai te levar em processos para tratar o seu caráter, para quando você chegar lá, você começar a viver a promessa, sendo uma pessoa que tem caráter o suficiente para aguentar aonde Deus vai te levar. Porque lá naquele lugar que Deus vai te levar, orgulho não pode mais ser uma opção. Comparação não pode ser mais uma opção. Você não pode mais tomar decisões baseado em aceitação do público, e sim em aceitação de Deus. Então Deus está muito mais preocupado em quanto tempo vai durar o que Ele está gerando na sua vida. E quem tem talento pode até ir mais rápido, mas quem tem caráter vai mais longe. Eu não estou interessado em ir mais rápido, eu estou interessado em ir mais longe, porque Deus trabalha com processos, e Ele trabalha com processos longos. Mas quando eu olho para Abraão, eu vejo que Deus cumpriu. Quando eu olho para Moisés, eu vejo que Deus cumpriu. Quando eu olho para Davi, eu vejo que Deus cumpriu. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que Deus cumpriu. Quando eu olho para Isaías, eu vejo que Deus cumpriu. Então eu não preciso que seja rápido, porque eu sei que um dia Deus vai cumprir o que Ele prometeu, porque Ele não falhou até agora, e Ele não vai começar hoje na sua história. Se Ele nunca falhou, não é com você que Ele vai falhar. Se Ele nunca se arrependeu, não é com você que Ele vai se arrepender da promessa que Ele te deu. Confia na promessa de Deus, coloque a sua confiança nele, e viva o sobrenatural de Deus na sua história. Viva o sobrenatural de Deus na sua história, através da sua fé, porque talvez a espera, o processo não seja um sinal da pequenez do que Deus vai gerar dentro de você.
Às vezes você pensa, mas está demorando tanto tempo para Deus cumprir o que Ele prometeu que ia cumprir. É porque eu sou pequeno, insignificante demais. Pelo contrário, você já viu como diamantes são formados? Ele fica escondido por tempo demais, por muito tempo. Mas quando ele sai, ele é precioso demais. Talvez o tempo que Deus está te deixando escondido é porque quando você for ser tirado dessa estação e revelado ao mundo, vai ser precioso demais o que você carrega. Vai ser precioso, vai ser grande demais o que você carrega. Então talvez o tempo que está demorando para você viver a sua promessa, o propósito de Deus na sua vida, não é sinal que Deus não tem nada para você, é sinal que Deus tem coisas grandes para você. Tudo que você precisa fazer é esperar o processo, porque essa grandeza, ela exige responsabilidade. E assim como um diamante, o que é escondido no secreto por muito tempo, é revelado para brilhar em público. Ou seja, primeiro desenvolva o seu relacionamento no secreto com Deus, e aí depois é que Deus vai revelar o que Ele está fazendo dentro de você ao mundo. Mas começa no secreto, começa sem holofote, começa quando ninguém está vendo, mas você está ali, se alegrando na presença do Senhor, cantando hinos, lendo a sua Bíblia, orando, vindo à igreja, e talvez ninguém te vê, mas Deus está te vendo no teu secreto, e aquele que te vê, é aquele que te dá o galardão. É aquele que cumpre as promessas na sua vida. É aquele que faz o impossível quando você achou que nada poderia funcionar. Mas só vive o propósito quem aguenta o processo. Só vai viver o propósito quem aguenta o processo. E às vezes é pela alegria que nos foi prometida. Não sei se você já leu lá em Hebreus, mas Jesus ele fala que ele suportou a cruz pela alegria que lhe foi prometida. Às vezes eu e você, nós precisamos viver não com foco na circunstância presente, que é o processo. E às vezes tem desertos antes de Canaã. Às vezes tem dificuldades antes de você viver o sobrenatural de Deus. E às vezes durante o deserto, você teve um povo inteiro que se perdeu porque não confiou que Deus ia cumprir o que Ele falou que ia cumprir. Qual foi o problema dessa geração? Foi falta de habilidade, foi falta de riqueza, foi falta de um líder. Não, foi falta de fé. O que eu e você precisamos no meio do processo é olhar para a alegria que nos foi prometida e colocar a nossa fé em Deus. Jesus, ele passa pela cruz, pela alegria que foi prometida a ele. Pela alegria que foi prometida a ele. Eu e você precisamos entender que sacrifícios momentâneos geram alegrias eternas. E muitas vezes nós estamos vivendo por alegrias momentâneas, que não geram alegrias eternas. Entenda que o processo, às vezes, ele pode ser doloroso, ele pode demorar mais do que você gostaria que demorasse. Ele pode, às vezes, não fazer sentido para você. Às vezes, você está no deserto e você só queria viver Canaã. Às vezes, você está vivendo o processo do Ismael porque você tomou alguma decisão que gerou isso na sua vida, mas você sabe que Deus tem um Isaac e, às vezes, é tão difícil esperar por Isaac. Mas vale a pena esperar por Isaac. Vale a pena não simplesmente se render àquele relacionamento. Aquela festa, aqueles lugares que eu frequentava, alegrias momentâneas. Talvez são sacrifícios momentâneos que você tem que fazer para viver alegrias eternas. Mas porque você não sacrifica nada no momento, você quer viver para a alegria do momento, você nunca vê Deus cumprir alegrias eternas na sua história. Ei, viva sacrifícios do hoje para viver alegrias de amanhã. Siga o exemplo de Jesus, que passou pela cruz, pela alegria que lhe foi prometida. Viva sacrifícios agora que vão gerar em você alegrias que só Deus poderia gerar na tua história e na tua vida. E quando nós não obedecemos a Deus, quando nós nos rendemos a alegrias momentâneas, como Abraão fez em gerar Ismael. Ismael foi uma alegria momentânea para ele, mas nunca uma alegria eterna. Aquilo que era para ser uma bênção de Deus, que era o filho que Deus prometeu da promessa, se torna uma maldição. Quando eu e você tentamos gerar com a força do nosso braço o que só Deus pode gerar com a força do braço dele, nós geramos um Ismael na nossa vida, e o que era para ser bênção se torna maldição. O que era para ser a promessa de Deus se torna algo que eu e você geramos, e foi a nossa ideia, e foi o nosso sonho, e agora nós vivemos o resultado disso. Mas é engraçado que até dos teus erros, dos teus piores tropeços, Deus cuida,
Deus fala, eu vou abençoar Ismael. Foi a tua ideia, foi o teu erro, mas a minha graça, o meu amor é tão grande, que mesmo com o teu erro, eu vou abençoar esse menino, e eu vou ser com ele. Mas não esqueça, eu vou gerar um Isaac, porque é eu que faço na tua vida, é eu que gero na tua vida, é eu que mando na tua história. Você não vai viver os teus sonhos, você vai viver os sonhos de Deus na tua história. E às vezes, para viver os sonhos de Deus, nós precisamos desistir da nossa ideia, nós precisamos desistir do Ismael que nós geramos. E se um dia a promessa se tornar grande demais no nosso coração, que tomar o lugar de nosso coração, daí Deus vai lá e pede até o Isaac. Porque às vezes tem uma promessa de Deus na nossa vida, mas a gente endeusa tanto a promessa. Às vezes é a casa que Deus te deu, às vezes é o carro que é para você levar 3, 4 do seu bairro para a igreja, mas agora ninguém toca no meu precioso. E aí se tornou o teu Deus, sentou no coração da tua história, sentou no trono do teu coração, e o coração humano ele é uma fábrica de ídolos, é fácil esquecer de quem prometeu, e é fácil pregar a promessa e colocar no centro do nosso coração, e aí Deus ele precisa nos levar em processos, para aparar algumas arestas. Agora deixa eu te dizer uma coisa, na eternidade, quando nós nos encontrarmos com Deus, Ele não vai requerir de você, Ismael, Ele não vai olhar para você e falar assim, ó, cadê o teu Ismael? Porque Ismael não foi ideia dele, não foi plano dele. Ou seja, ele nunca pediu isso, ele nunca vai pedir isso. Agora, quando você chegar perante Deus um dia, Ele vai falar assim, ó, cadê o Isaac? Cadê o Isaac que eu te dei? Porque você não confiou na promessa, porque você não viveu o propósito, porque você não viveu o chamado que eu tinha para a sua vida. Ele não vai requerir na eternidade o teu Ismael, Ele vai requerer o teu Isaac. Você está pronto para gerar Isaac? Você está pronto para viver Isaac? Porque na eternidade é isso que Ele vai pedir. Ismael pode ser bonito para o outro, grande para o outro, incrível para o outro. Talvez outra pessoa está feliz com Ismael. Ismael é tudo o que ela queria. Mas se Ismael não é para você, pode satisfazer aquela pessoa, mas nunca vai satisfazer o desejo do teu coração. Quem nasceu para gerar Isaac nunca vai ser feliz com Ismael. Você nunca vai ser feliz vivendo a sua própria vida longe de Deus. Existe um Isaac de Deus para a sua vida, um Isaac de Deus para a sua história, um Isaac que Ele vai cumprir. E aí em Gênesis 18, do 10 ao 15, a palavra de Deus diz assim, então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara sua mulher terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer. Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Eu sinto que tem primavera chegando para pessoas aqui nessa manhã. Talvez você esperou por tempo demais e parece que nunca ia acontecer, mas uma primavera está vindo, e logo logo vem Isaac, logo logo vem a promessa, logo logo Deus vai cumprir o que Ele prometeu na tua história. Tudo que você precisa é caminhar mais um pouco, tudo que você precisa é ter fé por mais um período, tudo que você precisa é obedecer, mais uma volta, mais uma estação, talvez é na próxima estação, talvez é no próximo verão, talvez é no final desse ano, só falta mais um pouquinho, tem uma primavera chegando na tua história. Deus vai cumprir o que Ele prometeu, apenas coloque a sua fé e esperança no Senhor. Mas é interessante porque Sara, ela olha para a própria vida. Esse é o problema. Às vezes a gente olha para a nossa própria história e a gente esquece de olhar para o Deus que prometeu. Deus não precisa que você seja bom, bonito, grande, forte, rico para cumprir na sua história o que Ele prometeu. Ela olha para a situação dela, e ela fala, eu sou uma mulher idosa, que nunca pôde ter filho, como isso pode acontecer agora? E ela riu da promessa de Deus. Será que você tem rido das promessas de Deus? Será que você tem rido falando como que alguém que saiu da minha casa, do meu bairro, da minha história, com a minha família, um dia vai ser capaz de ter uma família? Como que alguém que saiu lá daquele bairro, periférico, de uma casa pequena, que talvez tinha 1 ou 2 cômodos, como eu posso viver isso que Deus tem para mim? Talvez você tenha
exemplos e exemplos de desculpas e desculpas do porquê Deus não pode gerar na tua história o que Ele prometeu que vai gerar. E aí você ri das promessas de Deus, porque você está colocando a confiança e os olhos no que você pode fazer, e está esquecendo que Deus não precisa de você para gerar em você o que só Ele pode gerar em você. Tudo que Ele precisa é a sua obediência e a sua fé. Ele não precisa que você tenha grandes coisas. Então para de rir da sua atual situação e da sua atual miséria, e comece a colocar os olhos no Senhor. Comece a colocar a sua fé naquele que prometeu. E aí o que acontece? Agar também, ela ri. Ela fala, olha, Ismael é um menino forte, Isaac é um menino fraco. Olha a bênção que se tornou maldição, porque você não obedeceu o processo e você quis gerar da sua maneira. Eu não sei se você é Sara, e é você que ri das promessas de Deus na sua vida, porque você não acredita que Ele pode cumprir o que Ele prometeu. Ou talvez você tenha Agar, que são outras pessoas na sua história, que comparam o teu Isaac com o Ismael delas, e falam, o meu Ismael é bem melhor, o meu Ismael é bem mais forte, o meu Ismael é muito mais interessante do que o seu. Você também talvez deveria tentar gerar um Ismael, ou você deveria sucumbir, desistir do teu Isaac, e entender que Ismael é muito maior e muito melhor. Será que você tem rido das promessas de Deus, ou será que você tem tido Agar na sua história? E aí você tem dado ouvidos a outras pessoas sobre a promessa de Deus que Ele prometeu a você e não a outras pessoas. Será que você tem inclinado os seus ouvidos e olhado para a sua promessa e para o Deus que prometeu, ou você tem inclinado os seus ouvidos para as suas circunstâncias e para os problemas que você tem vivido na sua vida dia após dia? Será que você está preocupado só com as circunstâncias que são momentâneas e o que te definem no presente? Porque esse é o problema. Sara olha para o presente, Agar olha para o presente, mas eles esquecem do futuro glorioso que Deus tem para Abraão e para Sara através de Isaac. Muitas vezes eu e você, tudo que nós conseguimos enxergar é o nosso presente, é o nosso atual problema, é as coisas que não estão funcionando, mas a gente não entende que nós estamos no processo, mas no final tem uma promessa. Porque quem prometeu não falha, quem prometeu não mente, Ele sempre faz o que Ele promete. Ele sempre cumpre as promessas dEle. Essa é a diferença de Deus para o homem. O homem é imperfeito e às vezes incapaz de cumprir o que Ele prometeu, mas Deus nunca falha. Deus sempre é capaz de cumprir o que Ele promete. Será que você tem rido das promessas de Deus na tua história? Quais são as promessas que parecem grandes demais? Quais são as orações que você tem medo de fazer, porque você não entende como Deus poderia criar isso na sua história? Quais são as circunstâncias que têm te impedido de levantar os teus olhos da circunstância momentânea e colocar os teus olhos no Senhor? E renovar a sua fé naquele Deus que fala, existe algo impossível. Olha isso. Existe algo impossível para o Senhor. Foi isso que Deus falou. Ei, Sara, é impossível para você, mas não é impossível para mim. É impossível para você, mas não é impossível para o Deus que prometeu. É incapaz para você, mas eu não sou incapaz de gerar em você, Isaac. Existe algo impossível para o Senhor. Existe algo impossível que Deus não pode fazer na sua vida. Não existe nada que é impossível para o Senhor. Não existe nada que pode impedir Deus de cumprir o que Ele prometeu. Não existe nada impossível para o Senhor. A sua circunstância é impossível, mas não é impossível para o Senhor, é impossível para você. É impossível para você. Existe algo impossível para o Senhor. Ei, se você sair com esse pensamento na sua cabeça, se você sair com essa fé de que não existe nada impossível para o Senhor, Ele pode gerar Isaac. E a diferença de Agar para Sara é que Agar gerava da vitalidade dela. Ela gerava do que ela podia fazer. Mas Sara, ela só pode gerar da vitalidade de Deus. Ela só pode gerar da vitalidade de Deus. Qual é a diferença de Agar e Sara? É porque Agar pode chegar no final da história dela e apontar para ela mesma e falar assim, ó, fui eu que construí. Eu sou aquilo que eles chamam de self-made man. Ele construiu a história dele. Ele fez, ele aconteceu, ele é bom. Mas Sara não. Sara fala, eu não consigo gerar. Eu tenho certeza disso, eu sou incapaz, eu sou imperfeita, eu sou pequena demais.
eu não consigo fazer. Então ela depende totalmente do Senhor. A diferença da história de Agar para a história de Sara é porque quando Agar, gera Ismael, a glória vai para ela. Mas o que Deus vai fazer na sua vida é como Sara, a glória vai para Ele, porque você não poderia ter feito, você não era capaz de fazer, era grande demais aquele sonho para você, aquela promessa era impossível demais, mas não foi você que gerou, foi Deus que gerou. Então toda a glória não vai para a tua história, não vai para a sua carreira, não vai para a sua casa, não vai para a sua habilidade de fazer negócios, não vai para a sua habilidade de construir uma família incrível e ter filhos que adoram na casa do Senhor, mas toda a glória e toda a honra vai para aquele que é merecedor de toda a glória, de toda a honra. Você pode adorar a esse Deus nessa manhã, você pode adorar a esse Deus nessa manhã e dar glória ao Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, porque Isaac é a ideia dele, é ele que gera Isaac na tua vida, é ele que cumpre o propósito na tua história, é ele que faz o impossível acontecer, é ele na tua história. É a graça dele trabalhando em você e através de você. Eu sou Sara, eu sou incapaz, mas não existe nada impossível para o Senhor. Então toda glória e toda honra seja a Ele. Toda glória e toda honra seja a Ele. E eu quero ler um último verso aqui. Gênesis 21, versículo 2 e 3. Diz assim: Sara, ainda que fosse já uma mulher idosa, ficou grávida e deu um filho a Abraão, na altura que Deus lhes tinha indicado. Na altura que Deus lhes tinha indicado. Não é quando você quer, não é quando você fala, a minha prova chegou ao fim, Deus, eu não aguento mais, acaba esse processo. É quando Deus prometeu, é na próxima primavera. Existe um tempo para a sua promessa ser cumprida. Existe um tempo para você viver o chamado. Existe um momento que Deus está preparando. Abraão pôs-lhe o nome de Isaac. Primeiro Abraão e Sara, eles dão risada da promessa. Depois eles dão risada com a promessa. Primeiro eles dão risada da promessa. Pode Deus gerar um Isaac na minha vida? Depois eles seguram um Isaac no colo e falam, agora eu estou rindo porque a promessa está na minha mão. Antes eu ria porque eu não acreditava, agora eu rio porque Deus fez, porque Deus fez, porque Deus fez, porque Deus fez. Ei, se você tiver fé para esperar o processo, para aguentar o processo, deixa eu te dizer, você pode ser velho demais, você pode ser novo demais, você pode ser sem talento demais, você pode ser, meu amigo, pobre demais, rico demais, bonito demais, feio demais, inteligente demais, sem inteligência demais. Eu não sei qual é a história que você carrega, quais são os rótulos na qual você se coloca. Sara, eu não posso ter filho, esse é o meu rótulo eternamente. Ei, deixa eu te dizer, você pode parecer o improvável, mas você é um escolhido. Você pode parecer o improvável, mas Deus tem uma promessa para a tua história. Você pode parecer alguém que não pode conseguir nada, fazer nada, chegar em lugar nenhum, mas Deus aconteceu na tua história. E se Deus está na tua história, Isaac vai ser gerado, Isaac vai ser gerado, você vai viver a promessa, porque você aceitou o processo. Ei, Isaac não é ideia tua, é ideia de Deus. Isaac não é sonho teu, é sonho de Deus. Então coloca a tua confiança no grande eu sou, coloca a tua confiança em Deus, tenha fé, obedeça o processo e viva a promessa de Deus na tua vida, a promessa de Deus na tua história. Eu sinto que Deus está gerando Isaques aqui nessa manhã. Eu sinto que tem propósito, tem chamados, tem sonhos que estão sendo gerados dentro de você. Talvez você está sendo lembrado por Deus do Isaac que Ele prometeu, porque você já desistiu de Isaac há tempo demais. Talvez existem anos que você fala, eu não creio mais em Isaac. Você tem vivido com Ismael, achado Ismael incrível, bonito, lindo, maravilhoso. E você esqueceu do Isaac que Deus te prometeu. Hoje Deus está te relembrando do teu Isaac. Hoje Deus está te relembrando do teu Isaac. Hoje Deus está falando, você nunca vai ser feliz com Ismael. Para de achar que esse é o teu futuro. Para de achar que essa é a tua história, porque não é.
Desista do seu Ismael. Qual é o seu Ismael que Deus está te pedindo para desistir nessa manhã e colocar a sua fé no Deus que vai gerar Isaac na sua história? Qual é o Ismael que você tem que desistir? Qual é o Isaac que você tem que acreditar e esperar Deus gerar? Qual é o processo que Deus tem te levado, que por tempo demais você talvez queira desistir do processo? Você quer desistir do processo? E Deus está te lembrando: ei, caminha mais um pouco, existe uma primavera chegando logo, logo. Caminha mais um pouco, caminha mais um pouco. Coloca a tua confiança no Senhor.